Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao Nada Trivial, sexta-feira, dia de Strong Brain, dia da gente entender como é que a partir das nossas ações, dos nossos aprendizados, da forma como a gente lida com as coisas, a gente fortalece o nosso cérebro. E a gente sempre fala, né, das nossas vulnerabilidades humanas e como é que a gente pode usar a neurociência, o conhecimento de neurociência para suplantá-las. E hoje eu quero trazer um tema que quem sabe seja árido, alguns de vocês podem até ficar preocupados ou chateados da gente tratar sobre isso e de algumas palavras que eu vou usar, que eu vou tentar ser o mais correta possível, mas é muito difícil a gente falar sobre esse tema sem considerar, inclusive, a manipulação que se faz utilizando essa nossa fragilidade. E por isso que eu preciso que você fique forte, com esse cérebro fortão, para você se proteger disso daí. Teorias de conspiração. Fake news. É a forma que se buscou, que se encontrou de vulnerabilidade humana para fazer com que as pessoas acreditem em coisas que não são verdade. E não só acreditem, mas convençam outras, ajam e tomem decisões pautadas nessas informações. Mas veja, não foram as fake news que inventaram a vulnerabilidade do cérebro, certo? Na verdade, porque nós temos essa vulnerabilidade no nosso funcionamento cerebral, é que abriu-se espaço, deu-se a brecha para que as pessoas explorassem as fake news e mobilizassem o comportamento das pessoas. Na verdade, a forma como nós construímos o nosso conhecimento e as nossas memórias, ela não é assim tão pragmática quanto a gente gostaria. Como nós estamos muito acostumados a registros, e faz tempo, né? Não são só os registros que a gente faz hoje usando a tecnologia. Mas pense, lá atrás, na parede da caverna, a primeira pinturinha lá que foi feita, né, rupestre, já tinha uma ideia de criar algum tipo de registro, né? De expressar ali uma ideia, né? Fala-se que tinha a ver com aprendizado, né? A forma com que as pessoas ensinavam umas outras, alguma coisa, uma representação, uma ideia, ou até mesmo arte, a expressão artística, mas estava lá, era um registro. E como nós estamos acostumados com registros, os registros demoram a ser perdidos, e eles são muito fixos, e tem uma labilidade baixa, né? Dificilmente uma página escrita vai ser transformada a ponto de que outra coisa apareça escrita. O que pode acontecer é que rasgue, que apague, que molhe, que borre, mas você escrever uma coisa e mudar essa coisa, né, a partir do uso daquele registro, isso dificilmente vai acontecer. E depois, mais recentemente, com essas experiências que a gente tem sobre a fixação das informações num computador e o quão fiéis elas são, porque elas são transformadas em bytes, né, através da construção de bits, isso é absolutamente fiel, um registro ipsis literis daquilo, né, assim como a escrita, assim como os documentos. Registro para a gente tem essa característica. E aí, quando a gente olha para o funcionamento do nosso cérebro e a gente pensa nas nossas memórias e nos nossos conhecimentos, a gente quer que eles sejam assim também, registros. E que a gente consiga guardar informações compridas, longas, muitas vezes distantes daquilo que a gente conhece. Então, o lugar onde fica mais fácil de teorias da conspiração serem aceitas e serem manipuláveis, né, e serem usadas para que outras pessoas sejam convencidas da mesma coisa, é esse lugar onde a gente tem muita dificuldade de se aprofundar em assuntos que a gente tem um grande desconhecimento. Então, quando você vai falar, por exemplo, como aconteceu agora em relação à Covid, quando você vai falar para as pessoas de uma coisa complexa, que é uma forma de vida que a gente nem sabe direito se é vida mesmo. A gente fala de um vírus. Aí esse vírus que tem uma coroa, e a vacina, e as pessoas não sabem como é que funciona a vacina, as pessoas não sabem como é que funciona o sistema imune, as pessoas não sabem como funciona uma indústria de vacinas, nem como são testadas, o que é um teste de vacinas. Que isso tudo é conhecimento que algumas pessoas têm de forma muito profunda. Um percentual pequeno da população.
Né? Agora mesmo eu estou me defrontando com uma coisa que está bem engraçada, né? Porque eu estou me defrontando com conhecimento que eu tenho zero de habilidade e se alguém quisesse me contar mentiras ou teorias de conspiração sobre ele, provavelmente eu cairia. Né? Ainda que eu seja muito crítica e pergunte muito, se você me convencer e contar uma história bem quadradinha sobre aquilo, né? Bem quadrada não, bem redondinha sobre aquilo, pode ser que você me convença. Porque eu estou fazendo uma reforma, estou em plena obra, né? E às vezes eu penso uma coisa, eu tenho que fazer aqui, eu quero fazer uma cobertura aqui. Eu não tenho a menor ideia que eu vou ter que fazer uma fundação, que eu vou ter que fazer uma sondagem para descobrir onde que o terreno é fixo e tal. Na minha cabeça, tipo, se alguém falar pra mim assim, olha só, Carla, vamos colocar aqui uma placa de concreto que vai segurar a viga e tal, e que hoje em dia é muito mais fácil fazer assim, pode ser que eu acredite naquilo, porque o meu conhecimento sobre aquilo é muito pequeno. E ao mesmo tempo eu estou tomando decisões sobre o tema. Né? Eu tenho autonomia para tomar decisões sobre o tema e não tenho conhecimento. Então, isso é grave, que é o que aconteceu recentemente conosco. Tipo, você pode tomar ou não a vacina, você pode tomar ou não o remédio, você tem um certo livre-arbítrio. Né? E aí as pessoas ficam bravas quando esse livre-arbítrio delas é suprimido, quando você diz assim, olha, se você não tomar vacina, você não vai entrar nesse ambiente. Se você não usar máscara, você não vai entrar nesse ambiente. Porque, para elas, dentro da percepção delas, aquele conhecimento que está sendo usado para construir essas regras é o mesmo que ela tem. E que é superficial e que, é um vírus, é besteira, com base em experiências anteriores mais frágeis, de outros vírus. Então, o vírus é tudo igual? Não é. Vacina é tudo igual? Não é. Doença é tudo igual? Não é. Sistema imune é tudo igual? Não é. Né? Vai ter diferentes vulnerabilidades. Então, quando você se vê diante desse universo do desconhecido, onde você acredita que pela sua experiência você tem conhecimento, que é o caso específico que eu estou narrando, abre-se uma brecha enorme para que teorias não verdadeiras sejam desenvolvidas, sejam apresentadas e que as pessoas optem por acreditar, por tomar aquilo como verdade, porque o cérebro é capaz de construir esse consenso, vamos dizer assim. Faz sentido. E se faz sentido, está correto. Isso é um problemaço. Agora mesmo a gente tem visto o ChatGPT fazer a mesma coisa. E as pessoas falam, o ChatGPT mente. Não, ele está procurando sentido naquelas informações que ele está recolhendo na internet. Ele recolhe um monte de dados. Basicamente ele está procurando por palavras, por construções frasais, por que tipo de palavra aparece com mais frequência perto de que tipo de palavra. E com base nisso, sem conhecimento nenhum sobre a coisa em si, ele tem dado respostas. A gente já está entendendo que não é para fazer pergunta para o ChatGPT, é para ensinar ele a fazer alguma coisa que você precise que ele acelere o desempenho, como escrever um texto, escrever um e-mail, criar um roteiro de alguma coisa, com base em informações prévias. E não ele achar as informações. Porque é isso, quando a gente não tem base, a gente vai procurar informações no que a gente tem. E nem sempre elas são profundas o suficiente para justificar essa perspectiva. Os números são alarmantes, né? Tem dados que mostram que metade dos americanos, e obviamente que a gente só vai ter essa estatística lá, né? Porque aqui a gente nem investiga isso, acreditam em algum tipo de teoria anômala. E você vai dizer, mas poxa, um país desenvolvido e tal. Ok, o país é desenvolvido. Mas justamente por isso, você tem muitas pessoas que optam por ficar com uma educação secundária, uma educação mais simples, menos profunda. E aí, é uma faca de dois gumes, porque eu já ouvi falar em vírus, eu já ouvi falar em vacina, eu já ouvi falar em doença, e eu acho que eu conheço essas coisas todas, mas eu não conheço profundamente. Eu só conheço a superficialidade. Eu tenho um exemplo que eu uso, que é uma coisa que provavelmente todos vocês, em algum dia na vida, acreditaram, e até mesmo na escola isso foi dito dessa forma, de que o rim é um filtro de sangue. Isso não é uma teoria da conspiração, mas não está completamente correto. Porque sim, a gente pode pensar que depois que o sangue passa pelos rins, ele sai, né, sem aquelas substâncias que a gente gostaria de eliminar. Então fica com cara de filtro. Mas um filtro significaria que eu tenho uma membrana e que quando o sangue passa, aquela membrana reteria as impurezas. E não é isso que acontece.
Então ele não funciona como um filtro. O funcionamento dele é muito mais complexo que isso, que não vem ao caso aqui. Mas uma primeira coisa que eu tenho que fazer com o aluno de medicina, que entrou, que fez o vestibular, que estudou isso na escola, é dizer para ele, olha só, não é exatamente isso. E aí eu dou o conhecimento e ele se aprofunda e ele entende o que realmente é. Porque ele sabe que existem camadas a mais de conhecimento ali. O grande problema das pessoas é que elas não sabem que existem camadas a mais de conhecimento. E elas acham que aquele conhecimento que elas tomaram conta, que elas se apropriaram, é suficiente para explicar o fenômeno. E que aí, com base nessas informações, elas podem falar sobre as coisas. E aí vem um segundo tema, que é, quem sabe, ainda mais grave, que é a forma como o nosso cérebro constrói as memórias. A gente opta por fixar aquelas memórias que parecem ter mais coerência emocional. Quer dizer, quando eu me defronto com alguma coisa difícil, a minha percepção emocional é de desconforto, é de uma valência negativa, que quer me afastar da confusão, do caos, do difícil. E aí quando alguém me dá uma explicação simples, que eu entendo, que parece fazer sentido, eu valido ela emocionalmente. E aí essa validação emocional ela é tão robusta, ela gera uma memória tão importante, porque ela explicou alguma coisa para aquele indivíduo, que esse indivíduo passa a ter quase que um vício naquela resposta. E aí não tem espaço para perguntar mais uma vez, para se questionar mais uma vez se haveriam camadas de conhecimento, ou se existem, né, camadas de conhecimento que estão por baixo daquilo que aparece, né, na superfície. Então, há espaço na forma como nós nos relacionamos com o meio que a gente aprende para construir essas informações que não são verdadeiras, mas que parecem tão robustamente validadas que eu posso tomar como verdade. O maior atributo de um indivíduo nos tempos que nós vivemos, e não simplesmente porque é através disso que a gente vai construir conhecimento, né? Mas o maior atributo que um ser humano pode ter no tempo que nós estamos vivendo é saber de quem e do que ele deve duvidar. E não duvidar apenas porque não é confortável para si. Pega essa dica, aplica aí na sua vida e aproveita e some com todas as teorias horríveis sobre o funcionamento do cérebro que andam rodando na internet. E compartilhe o canal Nada Trivial com todas aquelas pessoas que querem aprender mais sobre como a gente funciona e explicar fenômenos que são bastante complexos, porque você sabe, se fosse trivial, não ia ter a menor graça. E eu te espero aqui todo dia útil, que é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. Um grande abraço e até o próximo. Bom final de semana.